Eu vou conversar sobre algumas dessas plataformas com vocês hoje, falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas, que são as que eu mais uso diariamente, passar para vocês um link. Todos esses links que eu vou pôr e os vídeos que eu vou pôr explicando as ferramentas vão estar lá no grupo também. Hoje eu vou conversar um pouco sobre vantagens e desvantagens, onde é que eu uso essas plataformas e o que me leva a escolher uma plataforma ou não. Tá? Eu estava discutindo com um dos meus alunos de doutorado essa madrugada, devia ser por volta das 2h e pouca da manhã, que ele estava falando de um projeto que ele fez em casa. Ele estava reclamando bastante que tinha uma questão de desempenho muito séria, que ele estava tendo vários problemas, e a gente chegou à conclusão, né, depois de uma breve discussão, que ele fazia uma escolha muito errada de protocolos dentro da aplicação que ele fez. O que ele fez? Ele tinha um Raspberry Pi e ele botou para que o despertador dele fosse ser uma vitrola que ele tinha velha. Então, o Raspberry Pi se ligava no Arduino via HTTP, e a partir de se ligar no Arduino via HTTP, né, um dos protocolos padrões, né, da internet tradicional, a vitrola às 8h30 da manhã ela ligava. Né? E aí tocava uma música, sabe-se lá Deus o que é que ele passasse, que eu não quero saber. Mas... E ele reclamou que, assim, conforme ele foi fazendo coisas, por exemplo, quando dava certo horário da noite, ele tinha um outro Arduino com um relé que ligava o abajur dele. E tudo isso controlado ou pelo celular ou pelo computador dele, e ele tinha um outro celular que ele ficava coletando dados de temperatura e mandava para esse Raspberry Pi. Então ele falava que se ele coletasse muito, ele sentia um atraso do processamento, o que é muito natural, né? Dado os dispositivos que você trabalha. Então, dependendo da forma como você trabalha, né, como você usa, o teu Arduino, o teu microcontrolador, ele pode ser que ele não tenha desempenho suficiente. Eu comentei sobre várias plataformas, né, e aí, conforme fui conversando com ele perguntou, mas por que não tem desempenho? Né? Aí, cara, olha só, o HTTP é o que a gente chama de um protocolo gordo. Né? Ele é um protocolo grande, é um protocolo meio gordo. Ele tem uma série de desvantagens se você manda muitas mensagens. Você tem que processar texto, tem um monte de coisas que são difíceis de fazer, e que por isso que a gente tem outros protocolos dentro, né, de IoT que a gente considera mais adequados para trabalhar com microcontroladores, como, por exemplo, eu estou falando aqui, o MQTT e o COAP. Eu vou passar, vai ter aula de MQTT e COAP, tá, gente? A gente vai falar sobre isso e vai implementar algumas coisas sobre isso. Então, conforme a gente estava avançando a discussão, né, ele chegou num nível de maturidade ao longo do tempo, que eu falei para ele, olha, quando você faz um projeto de IoT, tão importante quanto você saber desenvolver um circuito, é você saber dizer quais são os requisitos do teu projeto em termos protocolares, para que você possa, né, chegar a uma conclusão do que vai acontecer, você possa planejar adequadamente os recursos que você vai necessitar. Então, eu tive um projeto, eu vou conversar com vocês sobre ele agora, que ele foi numa fazenda na Colômbia. Eu falo muito sobre esse projeto, porque esse projeto foi muito interessante do ponto de vista técnico, né? Não só como professor, né, como alguém de IoT, mas como alguém que trabalha com ciência de dados. Hoje a gente usa o Mosquito. Tem uma implementação do Mosquito, inclusive, para Eclipse, Fábio. Então, qual era o problema do projeto? Eu tinha uma área muito grande, que era uma hacienda, né? Uma hacienda tipo, é uma plantation, uma área grande, só que diferente dessas haciendazinhas lá na Colômbia, elas são compostas é tipo como se fosse uma comunidade rural, que todo mundo planta, como é que é? Palma de aceite. Vou até botar aqui um Wikipedia para vocês virem, que na verdade nessa região, a palma de como é? Palma de Então, a palma de aceite de palma, na verdade, é o nome desse negócio aqui,
É uma planta que lá na Colômbia ela vale bastante dinheiro. É uma cultura de alguns milhares de anos, assim, dos indígenas locais. Que a galera até hoje usa pra caramba. Né? Que a galera até hoje usa pra caramba. E é bem interessante o plantio dela, porque ele é um plantio de inundação. Então, na verdade, você tinha que ter um nível, né? Então, os hectares eram divididos por pequenos fazendeiros, né? Mas a plantação como um todo era tipo assim, como se a comunidade estivesse vendendo. E aí o que rolava lá? Então você tinha que ter um controle a nível da fazenda, você tinha que ter um controle a nível do plantation, né, como um todo, e você tinha que ter um controle do, do conjunto de fazendas que você tinha naquela região. Então, na verdade, o que a gente tinha que fazer era gerar um controle, né, para que você pudesse dar para uma entidade governamental essas informações. Isso é muito interessante porque mostra que no começo, isso foi em 2016, 2017, 2016, 2017, comecei a trabalhar com a Alejandra, e naquela época, a Colômbia, uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, a Colômbia estava muito na frente do Brasil no que dizia respeito ao incentivo a uma lei de informática. Né? Então, por exemplo, para você importar recursos computacionais, lá na Colômbia o custo era zero. Então, você não tinha imposto para isso. Então, principalmente se fosse pesquisa. Então, se você quisesse comprar um equipamento, lá acabava sendo mais barato. Acho que foi um dos lugares mais baratos que eu vi equipamento eletrônico, foi na Colômbia. Acho que perdia só, por exemplo, os Estados Unidos ou, sei lá, tipo, alguma coisa onde é contrabando, tipo, enfim, né? Só se você fizer uma treta muito grande, mas lá não, lá era permitido porque o cara tinha essa lei. E a Colômbia que está crescendo bastante nessa questão com soluções de computação. Né? Então, o valor do projeto acabou sendo muito barato. Então, o que a gente tinha que acabar que escolher? Só que você tinha um problema muito sério, que era o problema. Ou seja, o que eu vou fazer? Porque eu estou vendo uma plantação, então às vezes eu não tinha sinal de internet chegando, o fazendeiro não tinha acesso a isso. Pô, Cláudio, pleno 2015, o cara não tem acesso à internet, pleno 2015. Ano passado a gente teve no Hackathon, que foi um Hackathon IoT da Embrapa, né, sobre a indústria do gado, né, do agronegócio. E foi muito interessante que, assim, que uma coisa que os fazendeiros mais reclamavam assim, mas a gente não tem acesso à internet. Ah, mas é difícil ter acesso à internet na minha fazenda. Ah, é caro ter acesso à internet à fazenda. Então você tem que começar a traçar uma estratégia que, né, garanta a privacidade da informação do teu cara, mas garanta também o acesso à informação. Então a gente fez uma estratégia realmente em 3 camadas. Uma camada local, onde eu usava um determinado conjunto de protocolos. Uma camada a nível de fazenda, onde a gente estava usando o Wi-Fi. Eu não vou dizer o conjunto de protocolos da camada local, porque a gente vai discutir mais sobre isso mais para frente, né, nas próximas aulas. Eu devo gravar um vídeo esse final de semana para vocês, porque eu não gostei do vídeo que eu gravei da primeira vez que eu fiz a aula. E a nível de conjunto, a gente usava uma torre a gente usava GSM, né? A gente usava tecnologia celular para transmitir. Por quê? Porque a gente tinha um acordo com uma operadora da Colômbia e ela dava para a gente esse tráfego de graça. Não era muito tráfego, mas lá não tinha. Então você tinha que ter repetidor de sinal, tinha uma logística menos elaborada. O que eu quero chegar com isso aqui? Dependendo de como você trabalha com o IoT, você precisa, antes mesmo de especificar como é que você vai trabalhar, você precisa, né, especificar a sua tecnologia. Você precisa especificar quais são os protocolos e como é que é o seu problema. Então, você tem uma primeira etapa de modelagem, que é o seguinte: o que eu de verdade preciso? Né? Não adianta você dizer assim, vou usar HTTP porque eu tenho recurso, vou enfiar Raspberry Pi. Isso não funciona para todo caso. Inclusive, a gente vai ver que mesmo na camada de aplicação, só recordando para aqueles que não viram redes, né? Para aqueles que não viram redes, eu tenho no meu canal tem um curso completo de rede de computadores, do capítulo 1 ao 5 do Kuroso. É o mesmo curso que eu dou para engenharia de controle e automação. Está lá disponível. Vocês podem tirar dúvidas comigo, vocês podem ver, sintam-se à vontade. Então, a gente vai estar tratando o curso aqui com a pilha que a gente chama pilha do Six-Low-Pan. A gente vai ver mais sobre isso nesse final de semana. E a gente vai discutir sobre isso nas próximas aulas. A pilha do Six-Low-Pan tem as mesmas 5 camadas que vocês vão ver no livro do Kuroso: aplicação, transporte, rede
enlace e física. O que vai mudar é o que a gente vai ter em cada uma dessas camadas. E para vocês terem noção de como isso é interessante, a pilha do SixOpan não é a primeira pilha de protocolos para IoT que surgiu, mas é a que a gente está tomando, né, mais proeminência. Aqui a gente chama de SixOpan, eu estou botando aqui, né, barra Sixtish. E a gente vai ver que a Sixtish é a pilha que a gente vai usar para redes industriais. Então, aqueles de vocês que são da engenharia de controle e automação, ou estão querendo dar uma guinada para uma vertente mais industrial, a pilha do Sixtish é a pilha para redes industriais, né, que usam protocolo com determinadas garantias de controle. Então, assim, quem já ouviu falar de redes Modbus, redes Profibus, o Sixtish seria o concorrente direto dessas redes antigas, ou quando faz o wireless HART. Mas, voltando lá, então você teria 5 camadas. A camada de aplicação é a camada que interage com o usuário, a camada de transporte é que garante a entrega dos dados, a camada de rede é a camada responsável por encontrar rotas entre dois entes na rede, a camada de enlace faz a conexão ponto a ponto, ou seja, entre uma placa de rede e outra diretamente, tá? E a camada física é o transporte físico dos bits, a emissão da onda, a emissão do sinal elétrico. Então, eu acabei de dar um curso de redes em 15 segundos. Dentro dos protocolos da camada de aplicação, o que vocês mais têm contato, o que hoje é o protocolo que eu costumo dizer que é a grande colcha de ligação da internet, é o HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Então, não tenham a ilusão de que na internet alguma coisa não é download. Mesmo isso que a gente está fazendo agora, essa videochamada, nada mais é do que vocês estarem fazendo download de microclips de áudios que são tocados conforme eles vão chegando. Então, entre eu falar e tá chegando áudio para vocês, tem um atraso. É que esse atraso normalmente é desprezível porque os nossos sentidos são, gentilmente dizendo, eles são um cocô. Eles são muito ruins. Entre os animais, o ser humano tem ouvidos, olhos, olfato muito pouco precisos, muito pouco acurados. É que a nossa combinação é muito boa, tá? Então, a combinação dos nossos sentidos ela é muito perspicaz. Junto isso ao fato da gente raciocinar logicamente, dá para a gente umas vantagens competitivas muito interessantes. Mas, individualmente, os nossos sentidos são muito ruins. Então, tudo que a gente tem é ilusão de ótica e ilusão auditiva. Então, eu não estou falando com vocês, eu estou, na verdade, mandando os clipes de áudio do WhatsApp mais rápidos e menorzinhos do planeta, e vocês estão ouvindo isso em tempo real. Então é isso. A internet é só download de arquivo. É transmissão em tempo real, tá? Então, o que a gente faz em relação a esse tipo de conhecimento? Então, ao mesmo tempo que o HTTP faz essa transferência de hipertexto, que são essas páginas web, na verdade a gente tem interesse não em transferir toda a gordura que vem com uma página web, não toda a gordura que você vem com o hipertexto, não toda a gordura que vem com as configurações que você precisa para entender. Então surgiram esses dois protocolos, o MQTT e o COAP, né? O COAP ele é muito próximo do MQTT, do HTTP, só que ele é mais enxutinho. Né? Ele é muito parecido, ele não é um clone, ele não é algo menor, ele não é um HTTP castrado, como vocês vão ler em muitas coisas, mas vocês devem ter visto no material que eu botei para vocês lá no capítulo de livro. O COAP é um protocolo que tem um objetivo parecido, que é a transmissão dos dados de forma síncrona e assíncrona, como o HTTP faz. Então a gente, na verdade, começou a gerar um conjunto de dados bem enxutinho, que representava a fazenda. E o que representa a fazenda? Aí é um problema muito parecido com programar. Lembra quando vocês aprenderam orientação a objetos? Que o professor de vocês falou que orientação a objetos era você tentar representar um determinado conceito do mundo físico por uma série de características? A mesma coisa vai acontecer com o IoT. Só que o que a gente vai tentar representar a fazenda é através das informações de sensores que a gente acredita que sejam relevantes. Então, na verdade, eu quero transformar esse sensor, essa informação, num recurso. E esse recurso é algo que eu quero terminar. É algo que eu quero transmitir. É algo que eu quero deixar disponível. Então, vocês podem pensar que muitas vezes, quando eu tenho uma rede IoT, que é da gente, na verdade, pensa como se fosse um supermercado, onde a aplicação ela vai consumir um dado que já existe, ou seja, o sensor gera esse dado, ele põe para jogo, e aí você vai ter um modelo que é diferente do modelo, né, cliente-servidor, onde o cliente faz uma requisição e obtém uma resposta. Mas eu tenho um modelo que é publish-subscriber. O sensor está sempre publicando os dados do sensor, e na verdade eu tenho uma aplicação que, na verdade, faz a subscrição, né,
está coletando esses dados de forma não necessariamente temporal, né, de acordo com a demanda. Isso é interessante porque você desacopla a infraestrutura de sensoriamento da tua infraestrutura de consumo, né? E isso é que é fundamentalmente diferente da internet tradicional. Então você tem que ter alguns mecanismos que permitam essa interoperação entre esses dois elementos. E aí você tem os 5 nodes. Cláudio, você acha que a nossa infraestrutura física, em uma escala macro, tem punch para suportar mais essa carga de OT, ou isso é gargalo? Olha, a gente não tem nada sobre nada nunca, né? A nossa infraestrutura ela se adequa a... Isso é uma coisa que vocês, como alunos de mestrado ou alunos de graduação fazendo curso de mestrado, têm que entender. Eu bato muito nesse ponto. Tudo só funciona se tiver um interesse comercial ou então um interesse de defesa diretamente associado, né? Se você tem dinheiro envolvido, a operadora vai pôr dinheiro. Se existir um nicho de mercado para IoT, onde é importante botar essa operadora tem que suportar, ela vai dar um jeito dela. Porque senão o cara vai para outra operadora, né? Se não tiver o interesse do país em investir nisso, não surge essa infraestrutura. Então, assim, no momento, se a gente botasse uma rede gigante IoT hoje dentro da nossa rede, é claro que ia dar um problema, porque é um aumento de tráfego muito grande. A gente está vendo que mesmo durante a pandemia, né, eu mais dou aula para vocês em 4G do que eu dou aula para vocês na rede da Claro. Eu caio o tempo todo. Imagina essa experiência desagradável de ficar caindo o tempo todo dentro da rede de comunicação que você tem. Olha que experiência, assim, surreal, né? Isso não dá, isso não funciona. Então, na verdade, assim, o AMQP... tá. Por que eu vou concluir a do Fábio e já vou para o AMQP, né? A questão, então, é que da gente ter todo esse... A questão de você ter toda essa questão empresarial é porque isso tem que fazer um sentido financeiro. Então, da forma como a rede é hoje, sem incentivo, simplesmente aportando a demanda na infraestrutura, né, você não vai conseguir, não. Mas com o incentivo, com o dinheiro, já estão surgindo algumas operadoras muito interessantes, né, para IoT, como a Things Mobile, operadores são específicas para esse desenvolvimento, só que elas ainda são caras e elas não são muito legais. Não sei se eu respondi, Fábio, mas espero ter respondido. João, o MQP vem de Message Queuing Protocol, ele me lembra muito o XMPP, né? A gente pode estar na mesma família, né? Qual é o problema? Eles são mais... Fábio, como na vida, tudo depende. Você consegue um carro de 300 por hora, que vá a 300 por hora em 10 segundos? Consegue, depende do dinheiro. A ideia é a mesma. O protocolo Bluetooth é uma boa escolha em escala IoT menor? Vou falar sobre, mas a gente vai falar sobre um Bluetooth específico, Pedro, que é o BLE. Vai ter uma aula no curso que é só sobre o BLE, que é o meu Bluetooth favorito, né? Mas vai ter uma aula falando mal de Bluetooth. Gente, eu adoro falar mal de Bluetooth. Falo pra caramba mal de Bluetooth. Então, assim, mas o AMQP... como o XMPP, eu já tive essa discussão, o problema é que eles são para IoT protocolos gordos. Quando eles têm os protocolos que são orientados à mensagem, eles funcionam mais como um middleware, que vai ligar o teu projeto final com a tua infraestrutura IoT, do que propriamente um protocolo adequado para IoT, né? Além disso, tem uma desvantagem muito grande desses protocolos para IoT, que são a heterogeneidade do hardware. Então, como os hardwares são muito heterogêneos, você vai precisar muito dessa infraestrutura. O Guilherme Goldman perguntou se o Zigbee é baseado no 6LoWPAN. Não, o 6LoWPAN é stack, Zigbee e 6LoWPAN são stacks. Dentro dessas stacks, existe na camada de enlace um protocolo chamado 802.15.4, né? 802.15.4, que quem fez a aula de rede sem fio comigo sabe que eu brinco com isso, né? Que o Bluetooth ele é muito engraçado. E o protocolo 802.15 vem de 3E 802.15.4. Então, o que é a I3E? A I3E é International Electrical and Electronics Engineering Association Institute, blá blá blá. Ok. E eles são responsáveis por fazer padrões, né? De cabo, de elétrico, dentro de rede, a família que lida com rede de computadores é a família 802. A família 802.3, por exemplo, é a rede de cabeado. A família 802.11 é a rede que vocês conhecem como Wi-Fi. A 802.15 é
a que a gente chama de low PAN, não é low PAN necessariamente, a LP é Portable Wireless Network, Personal Wireless Network, PAN, Personal Area Network, são as redes de curta distância sem fio. Então, o primeiro caso disso, em 99, é o Bluetooth 802.15. E o Bluetooth teve várias versões, 802.15.1, que é o Bluetooth que a gente conhece mais comumente, 802.15.2, que teve melhorias de desempenho, o 802.15.3, que era sobre interoperabilidade, e aí surgiu a quarta versão do Bluetooth. Só que, em paralelo a isso, surgiu o Zigbee. Aí chamaram o Zigbee de 802.15.4, porque já tinham essas primeiras versões e não se via uma adoção. Só que surgiu a quarta versão do Bluetooth, que virou 802.15-4. Então, o Zigbee, ele é um protocolo, né, da camada que vai a camada física e a primeira parte da camada de enlace, que é o que a gente chama de camada MAC, que é o gerador de pacotes em tudo. A camada de enlace é composta de duas subcamadas, a camada MAC e a camada de LLC, que é o Link Layer Controller, que é como se fosse uma camada de homogeneização, que é o que faz com que a internet ela independa, você possa estar usando rede cabeada e rede sem fio, isso é a mesma coisa. Então, na verdade, o I3E é responsável pela camada por tudo que não é por tudo que é específico, ou seja, camada física e camada MAC. 802.15.4 é a camada MAC. Surgiu a Zigbee.org, eu vou postar aqui o link para vocês. É uma associação que tenta, a Zigbee Alliance, né, que vai tentar padronizar toda essa questão para IoT usando o protocolo do Zigbee. E a Zigbee Alliance ela gerou uma stack. Então, na próxima aula, a gente vai discutir bastante sobre essas stacks, né? Como é que elas surgiram historicamente. E... Calma aí, teve uma... O Fábio falou. Não tem que eu escuto o podcast lá, não está mexendo com o Não, tá. Então, assim, já volta a isso, Fábio. Mas, então, assim, a Zigbee Alliance surgiu, né, com uma determinada perspectiva. Olha, que, pô, na verdade, isso não faz sentido. E a Zigbee Alliance é muito responsável pelo avanço da IoT. Né, dizendo assim, olha, os primeiros projetos que surgiram, eles eram o que a gente chama de cross-layer entities, né? Ou seja, você tinha um mesmo projeto, para você gerar um projeto de IoT, você tinha que fazer todas as camadas, né? Você tinha que... na verdade, eu fui uma das pessoas que encheu o saco da Copa para isso, Francisco. Tá? Mas eu já falo sobre isso. Então, essa questão do cross-layer, nos primeiros projetos que a gente teve de IoT, você tinha que se preocupar com tudo da rede. Então, você tinha que produzir desde a coleta de dados até a análise e processamento para gerar a aplicação do teu usuário final. Gente, isso não é praticável. Então, surgiu uma outra questão, né? A Zigbee Alliance vendo isso, falou assim, não, cara, isso não dá. A gente pode já aproveitar esse protocolo, que é o Zigbee, que ele já é bastante fit para isso, e construir a partir daí. Aí você gerou uma segunda versão da pilha de protocolo que não era cross-layer, mas era uma pilha de protocolos que tinham 3 camadas, que era física, enlace e aplicação. Então, olha que interessante. É uma pilha de protocolos que só tem 3 camadas, é diferente do que a gente vê para a internet. A Zigbee Alliance diz o seguinte, cara, isso não é factível, porque você só vai ter você não vai estar comunicando com a internet. A gente precisa comunicar com a internet. O nome da internet é afins. O Claudio já falou isso 300 vezes. Então a Zigbee Alliance gerou a pilha do Zigbee, que ela era uma pilha que tinha camada física, camada de enlace, camada de rede e camada de aplicação. E era uma pilha de 4 camadas, ou seja, exatamente como a internet é. Só tem uma diferença fundamental. Eu não tinha uma camada de transporte. Cláudio, mas o que quer dizer não ter uma camada de transporte? A gente vai discutir mais sobre isso na aula que vem. Mas trocando em miúdos é o seguinte, assim, você está fazendo uma rede que ela é fit para uma única aplicação. Ou seja, todo o tráfego passa pela mesma porta. Tudo faz a mesma coisa. Tudo é um balaio de gato que, a nível de aplicação, você tem que resolver. Porque se vocês forem ler o capítulo 1 do Kurosu e forem entender sobre o conceito de pilha de protocolos, vocês vê que cada camada da pilha ela presta serviços para a camada superior. E o que não está sendo feito numa camada vai ter que ser obrigatoriamente sendo feito em alguma camada superior. Ou seja, o que você não fizesse a nível de camada de física, enlace e rede, você tinha que fazer a nível de aplicação. Ou seja, isso também não era factível. Foi muito importante, muita coisa foi feita com o Zigbee, tem um livro maravilhoso sobre construção de rede de Zigbee usando
usando essa pilha, né, que eu acho maravilhoso, mas não foi suficiente. Aí surge a stack do 6LoWPAN. Qual a ideia do 6LoWPAN? Eu quero transformar o dispositivo IoT num dispositivo de primeira classe na web. Eu quero que ele seja igual a uma máquina, um sensor seja igual a uma máquina. Ou seja, eu quero botar IPv6 no sensor. Cláudio, por que IPv6? Né? Vários motivos. Primeiro que IPv4 já acabou. IPv4 é uma mentira, né? E conforme a gente vai tendo... eu vou mostrar aqui um outro link para vocês. Só um instantinho, que isso vai ser interessante e é o que eu quero mostrar para vocês. São algumas coisas que a gente vai usar. Essa aqui é uma stack 6LoWPAN produzida para Arduino. Tá? É um exemplo de stack PV6 que ela usa um conjunto de protocolos, um conjunto de dispositivos Arduinos que vocês podem encontrar em qualquer Mercado Livre da vida. Tá? Então, a stack do 6LoWPAN tinha como objetivo assim, fazer uma infraestrutura de comunicação que fosse exatamente igual à infraestrutura de comunicação que você tem na internet, com as mesmas 5 camadas. Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Só que com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a gente não vai usar os mesmos protocolos. Então, para a camada de aplicação que eu tenho o HTTP, eu vou ter o COAP e o MQTT. Essa pilha que eu falei, por exemplo, ela decide usar o COAP. Para a camada de transporte, que na camada que tradicionalmente tem TCP e UDP, no 6LoWPAN a gente usualmente usa só o UDP. Na camada de rede, que a gente tem o IP, a gente vai ter o 6LoWPAN, ou que vai ter, tipo assim, protocolos de roteamento, como o RPL, e 6LoWPAN vem de IPv6 for Low Power Devices, né? Ou então é uma versão do IPv6 que é feita quando você tem pouco poder de processamento, pouco poder de fogo, ou seja, uma modificação do IPv6, mas que se comunica diretamente através de umas infraestruturas, a gente vai discutir isso em detalhe. E a camada de enlace, o cara escolhido foi o Zigbee. Agora, note o seguinte, né? Essa é uma escolha de pilha de protocolos, tá? Essa implementação que eu passei para vocês aqui embaixo, ela é uma implementação que ela usa o Arduino Uno, o Arduino mais barato. E ela tem como objetivo ser interoperável com a stack que tem no Contic OS, né? Aí já pus o link do Contic para vocês, mas vou pôr aqui o link do Contic de novo. E na verdade, estou passando o Contic NG, tá? Que é a versão mais nova. Eu chamo de Contic, mas é porque eu estou velho. Então, na verdade, toda essa questão, né, é que vai levar a gente às pilhas de protocolo. Né? Na verdade, as stacks de desenvolvimento. Então, quando eu vou desenvolver uma aplicação, claro que eu vivenciei essa história como um todo. Tá? Eu entrei no mestrado no final de 2007, começo de 2008, foi quando terminei a graduação. Então, e desde essa época eu venho acompanhando o crescimento da IoT, de sensores, e, enfim, apesar do meu mestrado ter sido em visão computacional. Meu doutorado foi em IoT e eu venho trabalhando com IoT desde então. Então, pelo menos 10 anos eu tenho acompanhado esse crescimento da IoT e essas mudanças na academia. Então, na verdade, quando eu vou lidar com um projeto, eu tenho em mente justamente isso, assim, cara, olha só, tem todo esse caminho aqui. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte, a minha rede, ela é para ser extensível ou não? E isso deve ser muito importante para vocês. A minha rede vai ser algo que eu vou crescer ou não? Essa minha rede vai ter que interoperar com alguma coisa ou não? Essa minha rede é uma rede que toma decisão dentro dela ou não? Então, essas perguntas é que vão começar. Qual é o alcance do meu sensor? Qual é o alcance do meu protocolo? Qual é a ordem de dispositivos que eu quero botar na minha rede? Porque faz muita diferença protocolar entre ter 30 e ter 100 mil. Cláudio, você já viu redes com 100 mil? Já vi redes com 100 mil dispositivos. E como é que funciona? É complicado gerenciar.
né? É complicado, assim. A minha rede vai ser uma que eu vou dar manutenção nos nós ou uma rede que eu vou descartar os nós? Cloud tem rede que descarta os nós? Tem. E aí você tem que se pensar, né? Porque a gente está em 2020, e qual é o impacto ambiental de você jogar um monte de sensor de silício na natureza? É complicado. É complicado, é complicado. Então, assim, a gente tem uma discussão um pouco séria sobre o assunto, né? Sobre como a gente vai gerenciar isso aqui, é o que a gente vai ver nas próximas semanas. Então, dentro das plataformas que eu mostrei, mas toda empresa quer ter isso. Toda empresa quer ser uma empresa de OT. E aí você surgiram uma série de plataformas falando sobre isso, né? Por exemplo, tem uma muito interessante, que é o free, plataformas que, na verdade, não são plataformas de OT, mas a gente acaba utilizando, como o Free RTOS. RTOS vem de Real Time Operating Systems, e é por isso que vocês fazem sistemas operacionais antes de fazer rede de computadores. O que é o Real Time Operating System? É um sistema operacional que tem que responder em tempo real. Então, o RTOS com Arduino, vocês vão ver que é uma pedida que as pessoas têm usado bastante. Vou postar material para vocês sobre isso, né? Como solução de sistema operacional para IoT. Mas hoje, na minha visão pessoal de alguém que trabalha com IoT, é o QNX. O QNX é um exemplo, só que o QNX é para servidor. Né? O OpenVMS, eu não sei se alguém trabalhou com VMS, eu trabalhei com VMS que era da família do QNX. São sistemas operacionais de tempo real que deveriam lidar com processamento paralelo. Então, qual é a diferença, por exemplo, de você ter uma stack, por exemplo, o Arduino é um sistema operacional? Não. Então, por que eu preciso de um sistema operacional? Para você ter processamento paralelo de atividade, você poder coletar enquanto você envia mensagem, você poder fazer isso de forma não sequencial. Então, esse tipo de coisa, trocando em miúdos, tá, gente? A gente vai discutir mais sobre isso, a gente vai ter mais vídeos sobre isso, né? É só porque essa é a nossa aula de hoje. Então, surgem sistemas operacionais. Então, eu hoje, Cláudio, vou ter uma trinca de 4 sistemas operacionais que eu uso com frequência para pesquisa, tá? São esses 4 aqui que eu vou pôr. O Contic NG, cuja plataforma é o OpenWSN, o Riot e o TinyOS. São 4 sistemas que são mais utilizados. De longe, hoje em dia, o Contic é o mais utilizado, o TinyOS é o mais utilizado do passado, tá? Eu programei muito em TinyOS, tá? O OpenWSN é um e o Riot são 2 que eu, na verdade, estou vendo com muitos bons olhos. E a gente tem que dar uma olhada com carinho, né? Porque parecem ser ótimas plataformas de trabalho. O Riot, inclusive, tem tutoriais maravilhosos na web, infelizmente só em inglês. Tá? Falando em tutoriais, o Francisco mandou aqui para mim, né? Que a COP acabou de se. Que a COP tinha se cadastrado no Coursera. Eu fiz um esforço, né? Da universidade, de alguns departamentos se cadastrarem no Coursera, enchi o saco de um monte de gente. E é claro que pode não ter dado em nada isso se eu ter sido esforço paralelo, mas é muito importante que vocês possam fazer os cursos do Coursera durante esse momento de pandemia com certificados. Então é isso que a Coursera vai dar para vocês. Vocês poderem cursar determinados cursos com certificados. E eu posso fazer o seguinte, botar lá dentro do material alguns cursos de IoT que eu mesmo recomendo para vocês fazerem, cursos relacionados ao Arduino, cursos relacionados a desenvolvimento de placas, cursos relacionados a protocolo, para que vocês possam utilizar também, que eu acho que é uma vantagem. Tá? Então, muito obrigado, Francisco, pela lembrança. Deem uma olhada nos e-mails de vocês, deve estar chegando para vocês em breve. Os alunos da COP, principalmente, vão ter isso, e os alunos da Poli devem ter em sequência se já não estão com isso. Tá? Então, vamos lá. Então, eu estava falando sobre os sistemas operacionais. Então, o Contic, né? Todos os 3 sistemas operacionais eles são desenvolvidos em C. Você teve outras plataformas que eram em Java, como o Multirunner e o Sunspot. O Multirunner era da IBM e o Sunspot era da Oracle, né? Na verdade, era da Sun, por isso que era Sunspot. E depois virou... A Oracle comprou e acabou com o projeto. Eu amava o Sunspot. Porque eu programei em Java durante muitos anos e as ideias eram maravilhosas de você trabalhar, eram maravilhosas de você usar, né? E era um ambiente muito bom de usar, mas aí a Oracle acabou, então, não dá. E aí eu retorno para vocês a importância das coisas serem open source, principalmente para pesquisa. Não porque o open source seja necessariamente melhor, apesar de eu pessoalmente achar, mas opinião é minha e não é verdade única do universo, mas para esse tipo de coisa você não ter essa perda de desempenho. O Contic, o OpenWSN, o Riot, o TinyOS, eles funcionam com C,
tá? Para você escrever o código para o sistema embarcado. O Multirunner e o Sunspot funcionavam com Java. O Multirunner podia também funcionar com C#, tá? Mas o Multirunner não foi para frente. A IBM não deu continuidade, era o pessoal lá da ETCH de Zurique, e o Sunspot a Oracle fechou. Então, na verdade, o TinyOS ele não usa C, ele usa o NES-C, que é um subdialeto do C, tá? E que era horrível, nossa. Era muito enxuto, mas programar para TinyOS era extremamente complicado. Hoje, um dos que eu mais gosto realmente é o Riot, tá? O Riot, ele é outro que você também, é da mesma forma que o Conti, que você pode trabalhar com o Riot utilizando uma imagem do Docker, então até instalar não é um problema tão grande. Você consegue rapidamente fazer isso, tá? Ao mesmo tempo, o OpenWSN ele é muito fácil de instalar no Ubuntu, que, por exemplo, esse, na verdade, é o motivo de eu estar usando o Ubuntu hoje, é porque tem um script de instalação da plataforma do OpenWSN que é ridiculamente simples, é o mais indicado, né, desses todos. Então, assim, tem uma série de... E o que esses caras todos têm em comum? Eles, na verdade, eles têm construções de todos esses protocolos já preparados para serem utilizados. Alguns deles, não só da pilha do Sixlow, como, por exemplo, o OpenWSN tem uma implementação do HTTP para dispositivos de AT. E ele implementa uma versão do TCP, tá? Então, essa é uma linha, inclusive, de pesquisa, modificação de protocolos para redes IoT padronizados. Tá? Eu, inclusive, estava brincando com, não sei se vocês viram uma notícia de uns dias atrás, de um professor que tinha feito um computador de R$ 22 e que fazia mirror dentro do celular de alguém, patati, patatá, e que o pessoal depois tinha assim, um monte de gente na internet clamando que aquilo era fake news e tudo, né? Eu não vou dizer que é fake news, tá? Não vou dizer isso com essa força toda, porque pode ser que seja, pode ser que não seja, tá? Pelo o circuito que está lá mostrado na foto não funciona, tá? Então, pode ser que seja alguma outra coisa, que ele seja protótipo, que ele seja à vontade, mas a verdade é que existem outras abordagens. Por exemplo, eu postei para um aluno meu outro dia que com o Arduino Mega você consegue fazer um emulador de Nintendinho 8 bits. E funciona. E eu achei isso da hora, né? Então, assim, existe espaço para trabalhar esse tipo de solução, tá? Então, e muitos computadores da década de 80 não eram muito melhores que o Arduino é hoje, né? Se você comparar com o Raspberry Pi, o meu primeiro computador era muito pior do que o Raspberry Pi. Enfim, onde é que eu quero chegar com isso, né? O que você procura quando você tem, na verdade, um sistema operacional desses para IoT, na verdade, é um kit de desenvolvimento de aplicações, tá? Então, o que você precisa, uma vez que você mapeou no teu problema quais são os protocolos, quais são as necessidades, o teu próximo passo agora é mapear assim, se o meu kit de desenvolvimento ele atende às necessidades que eu tenho. Essa menina que trabalhou comigo, a Alejandra, ela começou desenvolvendo em Contic, tá? Mas depois a gente passou para essa stack que eu mostrei para vocês, que era essa stack do Sixlopan, né, da Telecom Britânia, porque na verdade o que aconteceu é o seguinte, ela descobriu que o governo da Colômbia dava um subsídio absurdo para a compra de equipamentos Arduino. Porque era muito fácil de importar, então a gente conseguia ter Arduino por menos de $1. Cláudio, menos de $1? Eu comprei, acho que 1.000 Arduinos por $950 na época. O que na época dava uns R$ 2.500. Ou seja, comprei 1.000 Arduinos por R$ 2.500. Trazendo da China, é óbvio, né? Desses 1.000 Arduinos, vamos botar aqui que alguns deles não funcionavam de fábrica, eram feature, né? Era muito bom para você fazer teste de resiliência da tua aplicação, né? Porque não funcionava. Mas assim, gente, o valor era tão irrisório que valia a pena. O que foi caro para a gente foram os shields, né? E aí, dentro desses cursos da Coursera que eu vou colocar para vocês vão descobrir, tem um que é da Universidade de Irvine, que é muito bom, que ele fala justamente sobre programação para Arduino, UC Irvine. E, na verdade, o que é caro para a gente é o shield. O shield são as plaquinhas que você combina com o seu Arduino, do XBee, que ele implementa 802.15.4.
e esse às vezes é até umas 3 ou 4 vezes mais caro que o Zigbee. Então, na verdade, e a gente precisou de muito mais recursos. Então, a gente deve ter gastado no projeto, por fazenda grande, uns 15 a 20 mil reais. Porque você tinha placa solar, tinha que ter bateria, tinha que ter um monte de pequenas coisas que a gente tinha que utilizar. E essas coisas, os kits de desenvolvimento, alguns têm, outros não. Ou seja, estou fazendo uma solução de IoT, ela é muito mais complexa do que simplesmente você sair programando. Se você quer fazer uma tese de mestrado, beleza, você vai ter um simulador. Aí um simulador que o Contic usa, por exemplo, é o Cuja. A UFRJ não pagou nada, João. Quem pagou foi o governo da Colômbia. Eu, na verdade, eu não estava nem trabalhando para a UFRJ nesse momento. Eu era professor da UFRJ, mas eu estava como convidado da Universidade Autônoma de Bucaramanga, tá? Eu fui convidado por eles para orientar a Alejandra. Então, atuei como professor, uma espécie de professor visitante, e dentro da minha linha de pesquisa. Na verdade, eu era co-orientador, e o orientador acabou saindo, e eu virei orientador principal, e foi uma situação super esquisita, porque eu não pude receber, né? Porque eu sou funcionário da FRJ, e eles queriam me pagar, e eu tinha que dizer para eles, não paga, porque eu não posso receber. E foi esquisito, foi muito bizarro, mas eu achei o máximo. A experiência foi, na verdade, foi muito parecido com essa experiência da pandemia. Eu só nunca me encontrei fisicamente com a Alejandra. A Alejandra foi sempre uma orientação via Skype. Mesmo a defesa da Alejandra, eu estava aqui no Brasil e ela estava defendendo lá na Colômbia. E hoje a Alejandra está na Bélgica. Ela trabalha com a minha área de pesquisa com uma empresa de fusão de dados na Bélgica. E ela é brilhante, 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 brilhante. Inclusive, ela me deu até um problema, totalmente não relacionado à aula, né, porque eu tinha arranjado para ela uma bolsa de doutorado numa universidade lá na Itália, e ela preferiu pegar esse emprego na Bélgica. Ela ficou, me desculpa. Falei, cara, tudo bem, vida que segue. Né? Inclusive é isso, né? De vez em quando vão surgir uns colegas meus oferecendo vagas nas universidades deles, isso é legal ter algum aluno formado. Mas, enfim, mas, assim, tem projetos que quem paga são os meus próprios projetos, João. Então, tipo assim, a gente tem projetos com a Copetec, aqueles materiais todos que tem no laboratório, eles saíram do meu bolso de projetos que eu faço, tá? Então, esse tipo de coisa, até o café do laboratório, quem paga é o Cláudio, né? Então, tem uma vaquinha ali, mas tem um dinheiro lá bom que o Cláudio dá sempre pro café e pros biscoitos, né? Então, se você está no Labnet, por favor, e está assistindo essa aula, não se esqueça, né, que existe uma vaquinha, né, e, enfim, vamos seguir esse barco. Então, assim, esses projetos que você vai ter, então, toda essa definição entre hardware e software alinhado com o seu kit de desenvolvimento são programas. Se você vai fazer sua pesquisa, você pode usar só um simulador, né? Não é muito indicado, você deveria estar trabalhando com um sensor real, mas às vezes o simulador resolve o teu problema. A Alejandra fez a parte física com Arduino, mas tudo antes de fazer a parte física, ela simulou tudo usando o Castalia. Eu vou botar um link aqui para vocês, que é um simulador para rede de sensores sem fio, que eu uso com bastante frequência. Ele ia dizer, e é só que ele usa C++, né, e ninguém programa em C++ hoje em dia. Cláudio, por que você não usa o Network Simulator? Eu fiz uma matéria com um professor no meu curso. Para de frescura, Fábio. Para de frescura. E o cara usou o Network Simulator. Por que você não usa o Network Simulator? Você usa esses simuladores próprios, né? Esses simuladores próprios, eles têm uma vantagem sobre, por exemplo, o Network Simulator. Eles levam em consideração alguns features muito específicos de IoT, que não necessariamente o Network Simulator tem. Vocês vão ver muito trabalho usando o NS, tá? Muito trabalho até simulando usando o MATLAB. Não é um problema tão grande assim, apesar de eu, por exemplo, quando reviso um paper, eu fico incomodado, tá? Eu acho que não é o correto, eu acho que não é o melhor. Mas tudo bem, dá para fazer. Mas o ideal seria você usar um simulador próprio para rede de sensores sem fio, para IoT. E tem uns até muito interessantes, eu vou postar um aqui, que é até visual, se não me engano é CitySense. IoT Simulator. Só um instantinho.
Ai, ai. Como é que é o nome? Gente, eu não tô achando agora, não. Eu não tô lembrando agora dele, não. Mas tinha alguns muito interessantes. Mas a Cisco tem algumas, dentro da própria Packet Tracer, a Microsoft tem alguns, mas eu estou muito preocupado com o próprio, com a versão protocolar. Então, na verdade, o que você tem que se preocupar, até mesmo quando você tem o, um simulador, né, para IoT, é com essa questão protocolar para ver se o que vai gerar, tá? Então, Cláudio, mas eu não gosto de usar Arduino, eu gosto de usar o ESP 8266. Eu falo, ok, beleza, mas o ESP 8266 ele só tem Wi-Fi e Bluetooth. Não tem problema, a gente tem como lidar com isso, tá? Então, todas essas são pequenas questões que a gente tem que lidar. Tem inclusive uma plataforma que ganhou a minha atenção ao longo do tempo, que é o IoT.js. Eu mostrei, falei também para vocês sobre o Johnny 5, mas o Johnny 5 para vocês, basicamente, é fazer a automatização usando JavaScript, né? Na mesma linha você vai ter o MicroPython, que faz a mesma coisa, só que usando Python. Só que eles ainda não, eles são plataformas de desenvolvimento, não sistemas operacionais completos, tá? Que vão ter preempção e todas essas coisas. Que mais? Testes para IoT. A gente está engatinhando ainda com testes para IoT. E as plataformas de teste são podres. Não, não é humano assim, não. Eu até uso o humano assim, mas ele está mais relacionado para redes de sensores, Francisco, do que propriamente para IoT. Para ser de IoT, você tem que implementar todas as três camadas: a nuvem, o edge e o sensor. E aí você consegue fazer as três coisas simultaneamente. E o Manassim ele é mais da questão de infraestrutura. Mas eu já usei bastante o Manassim. Inclusive, eu estive numa banca que usou o Manassim recentemente. Inclusive, eu tenho que revisar algumas coisas no Manassim. Tá. Deixa eu ver aqui. Para onde é que eu ia? Tá, ok. Então, essa é a direção. Então, na verdade, a gente estava trabalhando. A nível de teste, a gente tem pouquíssimas coisas, né? Mas uma área que tem ganho bastante proeminência é o Node-RED, né? O que é o Node-RED? O Node-RED, ele é... Vou botar aqui um link. Ele é uma plataforma de programação orientada a fluxo e é uma das formas que a gente tem dado IoT para a graduação, né? Que é uma plataforma que você não precisaria, teoricamente, programar de uma forma tradicional para você ter acesso aos componentes. Então, Cláudio, se você quer dizer o seguinte, que se eu não estou... Se o objetivo da minha tese não é IoT, eu poderia usar uma plataforma dessa para gerar minhas aplicações? Pode. Inclusive, tem algumas vantagens, né? A gente fez, há uns anos atrás, uma ferramenta, né, que ela era de programação orientada a fluxo para IoT, que na verdade era código em diferentes plataformas, que era o Confit. Inclusive era a ferramenta que eu queria usar nas aulas de rede sem fio. Né? Mas o Cup Carbon é perfeitamente esse que eu estava falando, que não estava vindo na minha cabeça, que era o Cup Carbon, que ele tem a própria linguagem dele interna. Tá, vou botar aqui a Cup Carbon. Obrigado, Francisco. O Node-RED ele é bem bacana e a gente vai ter, assim, um dos trabalhos que a gente vai ter realmente com o Node-RED. E esse trabalho que a gente vai ter com o Node-RED, a gente vai fazer uma implementação muito interessante, que é a automatização de cafeteira. A gente vai gerar um circuito que avisa quando o café está pronto. Tá? Então, eu vou passar um conjunto de videoaulas, no conjunto de videoaulas dessa semana, para que a gente comece a discutir a questão um pouco mais da trilha de protocolos, mas também nessas plataformas de desenvolvimento, onde a gente vai ter essa discussão de forma um pouco mais aprofundada. Tá bom? Então, eu vou botar mais links para vocês. Então, esse é o primeiro overview. A gente está acabando a nossa primeira semana de conteúdo agora. Eu vou pedir para que vocês, quem não leu os textos, leia os textos. Quem não leu os artigos, leia os artigos. Para os alunos de graduação, os artigos são menos relevantes que para os alunos de pós.
criem o hábito de ler os textos. Como é que estão? Quero saber como é que estão os trabalhos de vocês. E vocês têm dúvidas, traumas, desilusões? Eu preciso muito que vocês tenham. Se vocês tiverem dúvidas, coisas que vocês queiram comentar, vocês entrem em contato comigo, tá? Eu estou respondendo tanto quanto é possível. Eu estou numa pegada muito forte de trabalho agora, né, de várias frentes, tanto da PR2, quanto de PIBIC, quanto de Covid, mas eu estou tentando me disciplinar o bastante para que a gente possa estar né, tendo essa aula da forma melhor possível, tá? Então, vou colocar bastante material para vocês, mas eu peço que vocês entrem em contato comigo e me digam o que vocês acham, tá? Então, eu vou abrir agora um pouco mais de perguntas para comentários, né? Porque a gente vai estar complementando as aulas com os vídeos, tá bom? Alô? Alô? Oi. A gente... Juliana, eu perdi o seu som. Não, é que eu achei que você estava falando com a gente, só que você estava atendendo o telefone, aí eu me perdi. Não, tava não. Alô é com vocês mesmo. É porque não tinha ninguém falando, eu me senti sozinho. Ah, tá. O artigo curto que está no IoT mestrado tem o artigo curto e o material da semana. É esse, não é? Isso, exatamente. O material da semana são os vídeos, né? Que eu pedi para vocês, que são o conteúdo teórico, né? O material de leitura é um material também teórico para vocês consultarem. Eu sei que às vezes só ver o vídeo é um saco, né? E aí lá no material de texto tem mais detalhes. E a atividade da semana é sempre uma atividade que eu peço. Então, a atividade que eu vou pedir para a próxima quinta-feira, uma atividade bem curta, é um texto de uma página, conversando sobre a questão dos cisnes negros que vocês viram lá na aula, tá? Então, eu vou colocar agora já nesse final de semana vídeos novos, essa tarefa do cisne negro, né? Que alguns de vocês que já eram do curso anterior, estavam fazendo antes do recesso, já fizeram, então eu vou aproveitar, tá? Quem já fez, quem não fez, é só uma discussão, tá? Não, Diego, não precisa refazer, não. Então, assim, eu vou reaproveitar, mas para vocês é muito importante pensar o seguinte, assim, quais são os problemas que hoje a gente tem na sociedade que são cisnes negros, tá? Que vocês viram do vídeo, né? Mas que normalmente já está no banco de dados. Mas que o AT poderia ajudar. Então, né, só recapitulando, né, o que é um cisne negro? Ele é um evento que ele é desconhecido até o momento que ele acontece e que ele é extremamente difícil de prever, mas que ele gera um impacto absurdo dentro da sociedade. Por exemplo, a Covid, não sei se ela se encaixa dentro do cisne negro, porque a gente já sabia que ia ter alguma pandemia e a gente só não fez nada. Eu encaro mais como negligência. Por exemplo, um tsunami, um terremoto, sei lá, tipo assim, um grande roubo de dados numa agência governamental de uma forma bizarra. Então, esses eventos é que a gente tem que se preparar para eles. Então, vai ter um negócio na estatística que é chamado de Extreme Value Theory, que é uma forma estatística da gente lidar com essas questões de cisnes negros, mas existem formas de IoT. Como é que você se prepara para um cisne negro físico usando o IoT? Que tipo de contramedidas eu poderia ter o tempo real? Ou seja, como é que eu penso no pior caso? Por exemplo, lá no caso da fazenda. No caso da fazenda, o pior caso era subir a plantação. O que a gente fazia era, a gente tinha sensores, por exemplo, para queimado. Pode fazer, Luiz. Qual é a sua dúvida? Opa, boa tarde, gente. Eu sou do mestrado, né? É a primeira vez que eu tô fazendo a matéria de IoT, né? Eu já fiz redes e tudo. E eu tô um pouco, né? Eu tô vindo em todas as aulas, né? Mas eu tô um pouco meio que perdido em relação a como vai ser, né? O que a gente vai trabalhar de uma forma geral na matéria, porque o senhor comenta muito sobre protocolos, sobre sistemas operacionais para a gente trabalhar embarcado, mas e também tem as leituras, né, para a gente fazer. Eu acho que isso vai elucidar um pouquinho mais também. Mas assim, com relação ao curso de uma
né, como um todo, né, visando aí o curso inteiro, existe algum, digamos assim, alguma lista de tópicos que a gente vai abordar ou alguma coisa assim já A pronta, gente, ou você está fazendo ao longo do curso e vai passando os não, materiais? a linha de tópicos é aquela que já estava na emenda do curso mesmo. A gente vai começar trabalhando com a pilha do Six-Low-Pan, vai cobrir camada a camada os protocolos da pilha do Six-Low-Pan, e a partir de que a gente cobriu todas as camadas, que é o próximo mês, a gente vai trabalhar a partir disso com algoritmos da literatura. Então a gente vai trabalhar com sincronização, a gente vai discutir clusterização, a gente vai trabalhar com fusão de dados e vai terminar com Time Machine Learning, né? Que isso é onde o curso vai estar. Não, E entendi. aí, Então é meio que o nosso trabalho final, né, que a gente for fazer, vai ser meio que uma aplicação, né, dessas coisas que a gente está vendo para solucionar um problema de IoT, né? exato, exatamente. Tá, entendi. Não, ficou mais claro, entendi. Obrigado. Então, a gente está construindo então essa primeira semana, tudo que a gente está fazendo é gerando o cenário, né? Onde é que eu estou me metendo e como é que eu chego para ter esse conjunto de ferramentas, né? Para poder resolver alguma questão. Então, por isso que eu estou falando hoje de plataformas de desenvolvimento. Agora, nas próximas semanas, a gente vai começar a discutir propriamente a stack do Six-Low-Pan e os problemas que vêm nessa stack do Six-Low-Pan, né? E aí já começa a ficar mais puxado. Por enquanto a gente estava só, né, tipo, discutindo de forma geral, e aí já vai começar a ter uma parte que é bem mais técnica dentro da área de IoT mesmo, e até para a gente poder gerar as aplicações. E aí coisas que vocês vão ver dentro, já respondo, Jansen, dentro da... o livro do Cisne Negro é maravilhoso, é maravilhoso, Francisco, é excelente esse livro, do Nassim Taleb. E sim, então... você colocar todas essas coisas, todas essas questões dentro de um projeto de engenharia de software é muito diferente de, por exemplo, eu tratar isso como uma questão só de, por exemplo, estatística, ou uma questão só de... Tem um curso muito interessante que é da Universidade de Messina, que, se eu não me engano, que é o cara, ele trata toda a questão de IoT como uma questão probabilística, né? E só que, do ponto de vista de software, isso não faz tanto sentido. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a IoT é uma questão quente, a gente está no mesmo momento que as pessoas estavam nos anos 80 sobre definição do que vai ser essa rede de coisas, né, ao longo dos próximos anos, mas que você tem uma série de vertentes que onde você quiser explorar isso, você vai ter espaço. Se você quiser explorar isso do ponto de vista de otimização, beleza. Se você quer explorar isso do ponto de vista de rede, beleza. Se você quer explorar isso do ponto de vista de Big Data, você tem espaço. Se você quer explorar isso do ponto de vista de engenharia de software, você tem espaço para caramba. Se você quer explorar isso do ponto de vista de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, você tem amplo espaço, né? Uma área que está bombando. Né? E se você quer ver isso, por exemplo, do ponto de vista do cenário de defesa, esse caso, por exemplo, ou de proteção ambiental, esse caso dos cisnes negros é um que tem bastante aplicação. Então, só recapitulando, né? Semana 0, semana passada foi vamos nos conhecer e o que é IoT. Essa semana foi, assim, aplicações de IoT e como é que você trabalha essas aplicações. E a partir de semana que vem é uma questão totalmente protocolar. Mariana é um cisne negro, é um caso de cisne negro aqui no Brasil, né? Mas ele é um caso de cisne negro híbrido, né? Porque algumas pessoas caracterizam ele como negligência, né? Mas é discutível. Varia um pouco de como ele trata ao longo do livro. Tá? Mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Jansen, Cláudio, todas as sessões incluídas por você precisam ser escritas num mini artigo de 3 páginas? A ideia é que sim, Jansen, para que eu possa forçar vocês a criarem um método de escrita. Isso é quase tão importante quanto escrever, é você planejar antes de escrever. Eu estou mais preocupado com o planejamento das atividades do que propriamente com o que vocês escreveram. É claro, né, que português bom é bem-vindo, tá? É mais complicado. Então, mais alguma coisa? Por exemplo, camada de transporte, eu não devo falar sobre o DP, porque eu vou assumir que o DP vocês viram no curso de rede, e quem não viu, tem um vídeo no canal de UDP que eu posso recomendar para quem quiser. Tá? Mas outras coisas, por exemplo, RPL eu devo falar. Então, os protocolos que provavelmente eu devo deixar claro, sim, vão ser da camada de aplicação COPE e MQTT,
Da camada de redes é o RPL e o SixLoWPAN, né, a stack em si. Na camada de enlace, o 802.15.4 e o 802.15.4e. E provavelmente vou chegar em BLE, né? BLE e LoRa, que são características do que a gente chama de... E aí vão ter aulas de tópicos específicos, tipo Narrowband IoT, vocês vão ter Time Machine Learning, Data Fusion, coisas que eu acho que são relevantes e que são o futuro da área. Ok? Mais alguma coisa? Dúvidas? Traumas? Desilusões? Então, professor, eu queria perguntar se a gente vai ter feedback nas atividades, como é que isso vai funcionar? Na verdade, eu pretendo corrigir conforme vocês forem entregando. Então, assim, a partir da terça-feira que vem, que é a primeira entrega, aí começa o processo de correção das atividades. Como vocês são 70 alunos, eu sei que eu vou ter sofrimento. Mas, ok, faz parte do jogo, acho que é justamente isso que a gente espera. Né? Então, vocês vão ter um feedback com as notas. Dificilmente o trabalho vale pouco ponto, esse mesmo vale 5 pontos. Eu vou estar mais preocupado em dar o feedback do que realmente com a diferença da nota, entendeu? Mas é isso. Não sei se eu respondi correto o que você estava querendo questionar, Mariana, Amanda. Na verdade, eu caí no meio da sua resposta. Não, na verdade, sim, eu estava falando assim, a partir de terça-feira eu vou refazer vou começar a corrigir, mas eu não estou muito preocupado com a nota não, porque esse trabalho, por exemplo, vale muito pouco ponto. Mas em direcionar aqueles que estão ok, que não estão ok, é que demora um pouquinho, porque vocês são uma turma de 70 pessoas. Por exemplo, hoje aqui, só na nossa discussão, a gente tem, sabe, 30. Eu tenho mais 40 pessoas que vêm ou não ao longo do curso. Mas são 70 pessoas. Eu tenho uma expectativa de fazer 10 trabalhos mais um trabalho final. Eu estou falando aí de 800 trabalhos para corrigir no período de 3 meses. Então, haja madrugada, haja café, como se já não tomasse café o suficiente. Mas a vida é essa aí. Eu acho que é mais rico, no cenário que a gente está hoje, a gente trabalhar desse ponto de vista de vocês terem trabalhos do que eu dar uma fake prova pela internet. Se bem que, né, que prova é aquele negócio, cara. Eu posso dar uma prova que a turma toda vai fazer e que ninguém vai tirar máxima de 5, vocês podem fazer todos juntos e não vai fazer diferença nenhuma. E aí, mas o meu questionamento é o seguinte, essa prova, ela serve para alguma coisa? Então, assim, eu prefiro dar um trabalho, uma sequência de atividades que eu acho que vão gerar valor para vocês no mestrado e na graduação, né? Do que propriamente trabalhar com, né, enlouquecer vocês à toa. Tá bom? Espero que dessa vez tenha respondido. Sim, respondeu sim. Perfeito, perfeito. Então, alguém? Mais alguma coisa? Vocês preferem que eu passe a esticar mais as aulas? Que eu tente ir às 2 horas e mostre os slides que eu mostrei no vídeo, ou esse formato tá adequado? A gente ainda está se adaptando. Não, adequado. O Cláudio, pode falar. Tem uma dúvida que eu notei no chat. Nas outras disciplinas, o link das aulas é fixo. Não precisa mudar todas as aulas. O link criado ele é permanente no Google. Por que a gente está mudando em todas as aulas? Essa é uma ótima pergunta, Gino, e provavelmente deve dizer mais sobre a minha inabilidade do que propriamente mudar. Mas eu vou dar uma olhada nisso e vou gerar uma sala fixa. Acho que talvez seja mais interessante do que a gente ficar mudando. Então, eu vou fazer o seguinte teste, eu vou manter essa sala aqui na semana que vem. E se eu não anunciar nada, a gente fica com essa sala, pode ser? Ok. Tá todo mundo de acordo com isso? E, assim, eu sempre tenho muita preocupação de quem é que está entrando, então isso também é uma loucura minha, uma psicose, mas não tem problema não, porque... Outra coisa, pessoal, se vocês tiverem pessoas que queiram assistir o curso, mas só querem ter acesso ao material, mas não querem fazer os trabalhos e tudo, não querem ter nota, e vocês quiserem que essa pessoa participe, o curso sendo online, gente, eu não tenho problema nenhum, não. Então, inclusive, eu tô pensando em pegar os vídeos que eu coloco no canal, que eu deixo alguns que são fechados para vocês, deixar os de conteúdo, todos eles públicos, e só esses do Google Meet deixar eles fechados, tá?
E aí, porque eu tenho uma crença pessoal de que o que a gente faz como universidade devia servir para a sociedade como um todo, independente de ser aluno matriculado da UFRJ ou não. Mas isso é uma coisa pessoal minha, né? E até para preservar vocês, eu não gostaria por exemplo, que essa aula que a gente tem, essa gravação aqui, que vocês estão pondo a voz de vocês, até tem as fotos de vocês, viesse a público sem que vocês se sentissem confortáveis com isso, tá bom? Dúvidas, traumas ou desilusões, mas isso que o Gino falou faz todo sentido do mundo e é bem estúpido da minha parte não ter feito isso ainda, tá bom? Dúvidas, traumas, desilusões? Eu tô com problema para saber. A gente está testando também, eu sou da graduação, então eu tô testando se eu vou aguentar o ritmo desse curso. Mas eu tô com dificuldade de saber quanto eu tenho que estar lendo todo dia, mais ou menos, para não ficar muito acumulado. Bom, assim. Se vocês já fizeram redes, tá? Eu já fiz. Se você já fez redes, beleza. Então, assim, aquele mini curso de IoT ele é um bom começo para você ler. Ele deve ter umas 40 páginas, tá? Aquele da SBC? Isso. Eu devo colocar alguma coisa nesse nível uma vez por semana, de umas 40, 50 páginas. O material de leitura principal sempre vai ser em português, né? E os materiais que vão ser opcionais, eles vão ser em inglês. Então, se você assiste os vídeos, lê esse material e vem as aulas, eu acho que é essa dedicação que eu preciso. E é claro que tem os trabalhos, mas os trabalhos vão ser sempre trabalhos da ordem de esforço da escrita de 3 páginas. Eles vão ser semanais, então eu imagino que vocês devam gastar com os vídeos cerca de 1 hora por semana, essa primeira semana que foi atípica, né? Eu gravei um vídeo que era uma videoaula que estava gravada e eu transmiti para vocês, mas a ideia é que eu faça vídeos de 20 minutos a partir de agora. E como foi o vídeo, por exemplo, do material das plataformas de desenvolvimento, aí as nossas aulas gastam mais ou menos por volta de umas 2 a 3 horas presenciais, com isso seriam 4 horas, e vocês gastassem mais umas 4 horas por semana em casa, entre ler e fazer os exercícios. Então, essa é a minha expectativa, que vocês tenham tipo umas 8 horas de esforço semanal, somando tudo da disciplina, né? E não pode, assim... E que eu acho que é razoável, porque eu acho que vocês vão fazer um monte de disciplinas ao mesmo tempo, que vocês têm a rotina diferente. O ideal seria que fosse, assim, 4 horas aqui comigo e, tipo assim, mais 8 horas em casa, totalizando 12 horas. Eu acho que nesse período de pandemia, que vocês vão estar sujeitos a outros barulhos, a chegar coisa, e a estresse, eu acho melhor não a gente reduzir um pouco e aumentar a quantidade de coisas que vocês vão ter acesso, para que, se vocês têm interesse, vocês busquem. Alguns de vocês já me mandaram mensagens sobre interesses pessoais com o IoT, eu espero ter respondido adequadamente para todos vocês, né? Tem gente que procurou sobre segurança, gente que me falou sobre IA, gente que me procurou sobre IoT e a sociedade, né? Tipo, achei muito legal, achei interessante. Então, todos os trabalhos foram legais, se vocês quiserem, todas as perguntas, questionamentos, e sempre que, na medida do possível, eu vou tentar encontrar vocês. Tá bom? Mais alguma coisa? Alô? Alguém A gente está aqui. Para mim ainda é muito esquisito, mas tá bom, bacana. Tá. Então, senhores, se a gente não tem mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nenhum protocolo para a gente seguir, eu vou parar de gravar e declarar a nossa aula encerrada. Só tem uma coisa que, na verdade, que gostaria que vocês me respondessem, é o seguinte: essas aulas que a gente tem gravado, a última eu não subi nem a de terça nem a de hoje, vocês acham que vale a pena eu subir essas aulas para o canal ou não tem problema? Ou vocês acham melhor não, é mais um vídeo para vocês assistirem, vocês vão se sentir pressionados? O que vocês acham? Vocês estão aí? Foram pegar comida? Coloca no chat. É muito esquisito. Opinião aqui. O Google também usa processamento. Tem uns memes no seu Facebook também, sério, meus memes são maravilhosos, mas o Facebook é para meme, gente, é para isso que ele serve. Processamento automóvel, machine learning, aprendi muito com o Google, bacana, o link é fixo,
se não vem com aquela prova do que você viu semestre passado. Cara, não vai vir não. Tranquilo. Nas próximas aulas você poderia colocar alguns slides ilustrando os protocolos, tá bom? Acho justo, acho que a ideia de slides é legal, ajuda a não se perder, obrigado. Não sei, por não ter problema, sobe. Acho que vale para quem não frequenta, melhor do que não ter. Vale para subir, acho que vale. Como resolver o processamento automático dos projetos IoT? Francisco, a gente trabalha muito com processamento paralelo, tá? Então, algoritmos distribuídos é uma coisa. Depois de você dividir os lucros com o YouTube com a gente, com 300 seguidores no canal, Fábio, a única coisa que eu tenho é trabalho. Já se acha que vale a pena, por causa não podemos assistir a aula ao vivo, como aconteceu em uma delas. Beleza, então vou subir a aula de terça, vou subir essa aula de hoje lá para o YouTube. Tá bom, pessoal? Mais alguma coisa? Então, Francisco, a gente vai ter aula sobre processamento distribuído também quando a gente falar sobre fusão de dados, tá? Então pode ficar tranquilo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e vendido. Pessoal, como sempre, foi um prazer. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana e